Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Caixa Seguridade. Então, agora que já está começando a sair os resultados já de 2024, né? Então, ainda passando a régua em alguns que ficaram para trás ali no primeiro trimestre, são poucos os interessantes, né? Porque, igual eu falei na live dessa semana, a gente já viu mais de 90 empresas nesse trimestre. Eu acho que é o recorde do canal. O número mais alto que eu me lembro era 80 e poucos no trimestre. Esse teve mais de 90, mais empresas no exterior, né? Então deu umas 120 empresas analisadas nesse primeiro trimestre, tá? Caixa Seguridade é uma empresa bem interessante. Tá, os números têm sido muito bons, apesar da IPO relativamente recente, mas não tem muito segredo aqui. É a operação de seguros da Caixa, tem um paralelo muito grande com a BB Seguridade, né? São negócios semelhantes, embora as linhas de seguro não sejam tão parecidas, né? Tem um perfil diferente, mas o resto é mais ou menos isso. É a operação de seguros de dois grandes bancos, tem a vantagem, né, da comercialização desse seguro ser feita em grande parte pelo canal bancário, então não gera tanto custo para a empresa, né? Não tem comissionamento, né, por fora. Né, a Caixa Seguridade agora tem o comissionamento das vendas do seguro da Caixa, que antes era da Wiz, né, que foi terminado o contrato, agora tá tudo aqui. Enfim, então acaba sendo bem incomparável, vamos dizer assim, tá? E assim como a BB Seguridade, os resultados da Caixa também estão muito bons, tá? A Caixa tem um grande impulso do seguro habitacional, né? Aquele do financiamento, tanto o habitacional em si, quanto do financiamento né, o seguro do financiamento da compra, que a Caixa é muito forte, né? Pelas questões até regulatórias. E os números estão muito bons desde o pós-IPO, né? Você vê o mercado também gostou, jogou a cotação lá para cima, mas cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Por exemplo, eu vejo muito mais gente empolgada com a Caixa do que com o Açaí, que foi outro vídeo que eu gravei dessa semana, né? Que deve ter ido ao ar aí na quinta ou na sexta, agora eu não sei. Só dá uma olhada aí no canal. Por quê? Porque aqui subiu 100% e o Açaí tá, né, tá no 0 a 0. Então não tem jeito, as pessoas ainda, subiu, então é bom, a cotação não andou, então dane-se, né? Ainda tem muito disso. Então, por mais que a Caixa Seguridade esteja indo super bem, os resultados estão bons, eles não reportam receita por algum motivo. Mas dá para ver aqui, né, a evolução do EBITDA indo super legal, acompanhado do lucro líquido, não é seguradora assim, não tem grandes diferenças aqui no meio, então enfim, tende a ter uma concordância grande aí sobre esses indicadores da DRE. Lembrando que a análise de seguros é diferente, né? Você tem que ver, não é receita, por que não tem receita aqui, né? É prêmio emitido, né? Prêmio retido, prêmio ganho. Né? A gente fala bastante disso nos vídeos aí de seguradoras em geral no canal, tá? Mas os resultados melhoraram bastante, eu vou mostrar lá um pouquinho do porquê disso. Né? E também tranquilo, tá um momento muito favorável para seguradoras, onde o resultado financeiro ainda é forte. Lembrando que o resultado financeiro não é isso aqui, tá? Esse é o resultado financeiro da holding, não o resultado financeiro atrelado aos seguros. Então, no caso aqui, olhar pelo quadro, enfim, né, é muito pouco útil olhar para essa tabela aqui e o resultado da Caixa Seguridade, tá? Porque o resultado financeiro mesmo, ele tá embutido aqui dentro do operacional, que faz todo sentido para a seguradora em termos de float e tal. Fluxo de caixa também, esquece fluxo de caixa para seguradora, tá? Sempre falo isso e sempre tem alguém que pergunta, né? Você vai esquecer tudo isso aqui, tá? E vai acompanhar o resultado aqui, né, direto da empresa, tá? Vamos dar uma olhadinha, final de 2023, bem bonito a arte deles, né? O design da apresentação, coloridinho, melhorou bastante. Tá bem legal. Não fosse ruim antes, mas eu gostei desse em especial. Peguei a apresentação aqui, podia colocar o release, mas o release de resultados da Caixa de Seguridade ele é bem grande, assim, ele é bem complexo. Né? Tem muita informação porque a estrutura organizacional dela é complexa. Então vejam uns vídeos antigos, antigos nem tão antigos, né? Porque a empresa é nova, mas os primeiros vídeos que eu fiz da Caixa aqui no canal, né? Eu destrincho isso aí bem, ó. Tem a Caixa de Seguridade, tem as participações, aí tem os seguros dela, então é uma estrutura organizacional meio complexa, tá? Então você pega o release, é muita coisa, mas não é difícil, é que você tem que entender isso aí. Então veja os vídeos passados, onde eu explico certinho, e vai ficar mais claro, tá? Não dá, eu não vou ficar todo o vídeo falando a mesma coisa de novo, né? Senão perde um pouco o sentido. Então assista o que já tá feito aí de conteúdo, tá? Para entender isso aí.
Enfim, seguindo, alinhamento da caixa, novos produtos, ampliação de canais. Isso aqui é interessante, tá? Essa questão da ampliação dos canais, porque o que acontece? É inevitável, igual eu falei, uma comparação. Deixa eu ver se tá funcionando aqui. Tá. É inevitável uma comparação com a BB Seguridade. E quando a BB Seguridade fez o IPO, já faz tempo, né? Faz vários anos, já deve fazer uns 10 anos, logo mais. Né? O grande trunfo dela seria, mas ela tem os canais da Caixa, ou do Banco do Brasil e tudo mais, para vender, da hora, beleza. Só que ela ficou anos estagnada, né, sem evoluir. E agora que ela começou a ampliar canais, justamente isso aqui, o que a BB Seguridade está destacando, os resultados do banco da BB Seguridade começaram a melhorar. Pode ser coincidência? Pode. Mas é difícil, né? É difícil nesse negócio você ter tanta coincidência assim. Então, o que todo mundo achava que era a grande vantagem e tal, negociar no balcão do banco e tal, talvez tenha se perdido um pouco, talvez pela digitalização bancária, enfim, né? Faz diferença pra gente os porquês. Mas faz diferença ver que hoje essas empresas, mesmo estando atreladas a grandes bancos, precisam, né, se modernizar, ampliar os canais de distribuição para captar mais cliente e tudo mais, para ter uma jornada digital mais eficiente, né? Parece que esse é um dos segredos. Claro, também não é isso sozinho que resolve, mas é um dos grandes segredos para melhorar aí os resultados, tá? Aqui a experiência do cliente é basicão. Novos produtos também não tem muito mais o que falar, né? As principais linhas estão lá estabelecidas. Claro, se lançar coisa nova, interessante. Então, ganhar eficiência, a gente vai ver. Isso aqui é muito mais, né? Para consumo da própria empresa. Vamos lá, para performance. Então, aqui tem um desempenho das linhas de seguros. Lembrando que o principal seguro para eles, né? Disparado aí é habitacional, com, né, o prestamista, que também está relacionado à habitação, né? Que é o seguro do financiamento, propriamente dito. E é diferente do residencial, tá? Residencial é aquele seguro para cobrir os danos e tal, lá, né? É outra coisa, é diferente. Né? O negócio principal é habitacional prestamista. E tem outras linhas aí interessantes também e tal, né? De vida, bastante, né? O pessoal vende muito seguro de vida e acho que muita gente não teria. O seguro de vida tem um perfil de pessoa que é legal ter, eu acho interessante. Mas a grande maioria que compra, eu tenho certeza que não é bem o perfil. Mas enfim, o povo vende, né? Então você vê no geral aqui bons números de seguro, né? Todos eles crescendo, um pouco mais, um pouco menos. Capitalização e consórcio é um pouco diferente, a gente já chega lá para falar um pouco disso. Mas no geral tá crescendo. Esse crescimento aqui ele é importante, tá? Guarda esses números, 12%, 9%, 5%, tá? Porque isso aqui é um ganho que a empresa tem acima, além de outras alavancas que eu vou falar já já. Eu já volto nesses números aqui, então guardem eles aí, né, por enquanto, tá? Então o lucro líquido teve uma evolução bem legal, né? 20% mais ou menos, né? Por aí, pouco mais, pouco menos. E aqui a gente vê a mesma coisa. Quem viu o vídeo do IRB aí, né? Eu já expliquei um pouquinho sobre o IFRS 17. O que é isso? É uma nova regra contábil para, né, apurar resultado de seguradora. Então eu falo muito aqui do IFRS 16, que trata principalmente lá do arrendamento mercantil. E aí tem uma nova norma IFRS 17, que é essa para seguros. Então tem uma forma diferente de apurar o resultado. Então, para quem não viu o resultado do IRB, o resultado pela nova norma vigente e tudo mais, tá? Ele veio prejuízo de IRB. Aí o IRB foi lá e divulgou um resultado usando a norma antiga, né? Que é lá do IFRS 4, com lucro. Então a galera surtou. Como assim? A empresa está falando lucro, aqui está aparecendo prejuízo, está errado. Mas a questão é essa, tá? É uma diferença na forma de apurar. Assim, né? Não é nada crítico, tá? O IFRS 16, por exemplo, é muito mais impactante. Tá? Tem a ver aí com a apuração da sinistralidade no futuro. Eu nem lembro agora. Tem que olhar melhor isso aqui, porque eventualmente vai chegar ao ponto da discussão, porque tanto o IRB como agora a Caixa de Seguridade estão reportando isso como gerencial, né? Então, talvez a gente tenha que dar o mesmo tratamento que, por exemplo, o resultado das transmissoras de energia, né? A diferença do regulatório para o IFRS, já que o IFRS não representa bem o resultado para eles. Talvez, no caso, aconteça a mesma coisa que o IFRS 16. Então, talvez, tá? Ainda
não cheguei a olhar isso aí, né, com calma. Mas a grande verdade é que a diferença é pouca, tá? Então aqui, 3 bi e meio, 3 bi, 80 milhões em 3 bi não vai fazer tanta diferença assim, tá? Então, aparentemente nada muito para se preocupar. No caso do RB é dramático, porque era 100 milhões de prejuízo para 100 milhões de lucro, né? Era uma diferença grande. Mas, né, aqui, por exemplo, a Caixa não vai acabar fazendo diferença nenhuma, tá? Mas é algo importante para acompanhar e para dar uma olhada ali melhor. Se você gosta de seguradoras, se você tem seguradoras, né, dê uma olhada no que mudou, né, pergunta lá na empresa por que vocês estão reportando o gerencial, né, o que vocês entendem que é melhor continuar nesse aqui, se é só uma questão de adaptação ou não. Então, esse aí é dever do investidor, correr atrás desse tipo de informação, tá? Enfim, mais alguma coisa para comentar aqui? Não, né? Tudo certo, beleza. Distribuindo dividendos, normal. Seguradora não tem muito, né? Não tem muita necessidade de reter capital, então acaba tendo muitos dividendos, né, distribuídos. E infelizmente, né, o que acontece? Muita gente acaba comprando essas empresas por causa de dividendo. Não olha debaixo do capô, que é a analogia que eu usei nos vídeos passados, né, para entender como é a empresa, de onde vem o dinheiro e tudo mais, porque é isso que vai fazer a diferença. O dividendo ele é consequência, ele não é causa. Vou até escrever aqui, consequência. Tô destreinado para escrever na tela aqui. Consequência, tá? Então você nunca. Vou até colocar no título desse vídeo aí algo para destacar, né? Dividendo ele sempre vai ser consequência, causa, não causa. Então você nunca vai comprar uma empresa por causa de dividendo. Você vai comprar uma empresa porque tem um negócio bom, porque gera valor, porque gera caixa. Eventualmente isso pode retornar como dividendo para você, ou melhor ainda, né, ser reaplicada em projetos que tem uma taxa de retorno, né, melhor para o acionista, gerando ainda mais valor, né? Mas essa é uma conversa que a galera tem muita dificuldade em entender, muita dificuldade em entender. Infelizmente, né, vão pagar caro por isso, tá certo? Então vamos embora, também não quero gastar tanto tempo falando sobre isso. Ok, então aqui eles estão destacando justamente essa diferença entre o lucro, né, o contábil pela nova regra, tá, do IFRS 17, e o que eles estão chamando de gerencial. Então aqui é o que precisa ainda ser visto, né, o quanto isso é gerencial, o quanto isso... Quer dizer, quanto é gerencial, obviamente não, né? Mas assim, o quanto as empresas vão continuar reportando desse jeito, porque elas acham melhor, quanto isso é verdade ou não, ou só porque é mais positivo para a empresa, né? Que no caso é merrequinha mais. Ah, não, o contábil é mais alto que o gerencial, né? Então nem faria muito sentido isso. No caso do IRB é o contrário. Mas isso aqui é importante agora, né? Agora chegou a hora de você, que é investidor, sentar lá, botar a bunda na cadeira e estudar para aprender um conceito novo. Porque, como eu tenho falado bastante aí recentemente, né, investir em ações é sobre estar evoluindo o tempo inteiro. As empresas mudam, né, as empresas se transformam, surge empresa nova, empresa antiga fecha capital, empresa que era boa fica ruim, empresa que era ruim fica boa. E tem mais uma vertente que é menos comum, né, menos presente no nosso dia a dia, porque as regras de apuração mudam. Então, em IFRS 16 mudou bastante a visão que a gente tem né, das empresas, principalmente quem tem muito arrendamento, empresas de varejo, que tem muita loja, um helicóptero gigante passando. Empresa de petróleo com arrendamento de plataforma, empresa de telecomunicações com arrendamento das torres. Mudou, então você tem que mudar também, você tem que evoluir também, tá? Que mais que eu ia falar sobre isso aqui? Evolução do lucro líquido, essa evolução. Estava falando de estudar para evoluir para novos conceitos. Isso é muito importante, tá? E é uma coisa que eu vejo faltando muito para as empresas, para o helicóptero me desconcentrou, muito para as pessoas, que é, enfim, o cara chega, estuda um pouquinho, bem pouco, bem superficial, monta uma carteira e acha que vai ficar com ela pro resto da vida, gente. Não é assim que funciona, né? As coisas mudam, as empresas mudam, o mercado muda, as regras contábeis mudam também, tá? Então você tem que ir evoluindo. Por exemplo, já tá rolando o IFRS 18, tá? Que é o próximo. Já tem consulta pública e tal, já tem a proposta dele, e ele vai mudar a forma como os resultados são reportados, inclusive na DRE. Então vai ter umas diferenças lá de discriminação de receita e tudo mais. Então as coisas mudam e vão continuar mudando. E se você não se adapta, não evolui, cara, você vai ficando para trás, vai ficando muito para trás mesmo. E, infelizmente, é uma coisa que eu tenho visto acontecer bastante, tá? No caso aqui, pragmaticamente, da Caixa,
grandes diferenças, né? Diminuiu um pouquinho o resultado aqui, aumentou um pouquinho o resultado aqui, enfim. Final, 80 milhões aí de resultado é praticamente nada, né? Mas ó, ele tem a ver muito com capitalização financeira, com os passivos, né, abertos dos planos. Tem que dar uma olhadinha nisso aí, com cuidado, perfeito? Então, boa lição de casa aí para vocês. O que mais? Ah, bom, aí a gente começa a ver os resultados, sem muito, né, muito o que falar. Tá crescendo as receitas operacionais, igual a gente viu, lucro líquido crescendo também, bacana. Esse ROI aqui, ó, deixa eu aproveitar para discutir um outro conceito também. Muita gente, né, dá importância exagerada para olhar ROI, ROIC de empresa e tal. Isso aqui é na prática é muito menos relevante do que na teoria, porque olha só o que aconteceu na caixa aqui. Tinha ali um ROI na faixa de 50%. E aí, no quarto trimestre, foi para 60%. Uau, a empresa cresceu, melhorou o resultado e tal. Não, não, não. Foi um outro fator, tá explicado, tá atrás de mim aqui. Né? Eu já tiro o spoiler aqui para vocês, tá? Por que, que o ROI da Caixa Seguridade subiu de 50 para 60 e poucos por cento? Lembra que o ROI, tá? É o resultado, né? Tipo, lucro líquido, pode ser outras variações aí, outras métricas, sobre, né, o patrimônio, né? O patrimônio líquido, ou também pode ter algum ajuste aí, certo? Os ROI em geral, né? ROI com I, que é retorno over investimento, né? Enfim. Né? Aqui vou deixar de uma maneira bem aberta, tá? Então, por que que subiu para 60% aqui? Porque o lucro líquido aqui subiu? Não, negativo, tá? Quer dizer, eu paguei tudo, não era para isso. Eu tô pegando a mãe aqui. Não foi porque o lucro líquido aumentou tanto, até melhorou, mas foi porque o patrimônio da empresa reduziu. Esse foi o grande ponto aqui. O que eu faço para pagar só uma parte? Agora deu certo. Eu sou burro mesmo. Então, o principal impacto aqui no caso foi uma redução do patrimônio líquido, não foi um crescimento dos resultados. Por que, que isso aconteceu? Agora, tirando o spoiler, tá aqui atrás, pagamento de dividendo. Então, a empresa foi um pagamento grande de dividendo, tá? Sai dinheiro do caixa, reduz patrimônio líquido. Logo, né, o cálculo para uma mesma base de lucro líquido, se aumenta o ROI, né, que o pessoal chamaria de artificialmente. Né? Eu não gosto dessa palavra artificialmente, né? Porque é natural que isso aconteceu da maneira mais natural possível. Mas é importante entender esse tipo de coisa. Então você vê que, né? Ó, de novo, velho, tem um helicóptero rondando aqui, tá piscando até a luz, velho. Caçando criminosos na área. Não sei se é da polícia, de onde é. Mas enfim, olha só, uma evolução expressiva do ROI aqui, que não gerou valor nenhum pro acionista e tal, não representa nenhum. Tudo bem, tem um impacto aqui do lucro, tá crescendo, claro, né? Mas, enfim, vamos supor que não tivesse crescido o lucro. Ainda assim teria crescido um ROI bastante e não teria havido uma geração de valor. Então, cuidado com isso aqui. Tem uma concepção, uma corrente bem antiga aí de análise de empresas que dá muito valor para esses indicadores de retorno do seu patrimônio, porque antigamente, a maior parte das empresas era empresa muito intensiva em capital, era ferrovia, empresa de petróleo, não sei o quê, que girava, a forma de gerar valor, de gerar resultado, passava muito por ter patrimônio grande, certo? Então, não havia tanto essas distorções também, entre aspas, nesses indicadores. Agora, hoje em dia, velho, tem um monte de negócio que é totalmente diferente, que é asset light e não sei o que lá, e essas análises perdem todo o sentido. Então, se você ainda é da corrente, né, de olhar muito isso aqui, cara, reveja. Eu basicamente nem olho mais para esse tipo de coisa, porque para mim vai induzir muito mais ao erro do que qualquer outra coisa, tá? Então, fico alerta aí, uma explicação prática para vocês, né, de como isso aqui pode induzir vocês ao erro, tá? Fora isso, né, o que a gente já viu, os resultados indo bem. Aí tem um pontinho que eu queria destacar sobre o operacional, voltando lá naquele primeiro slide que eu falei para vocês guardarem, tá? Que é a questão do crescimento. A gente viu aqui atrás que o crescimento deles, né, é fantástico. Deixa eu tirar a setinha aqui, né? Crescimento excelente, né, impecável. O que é importante vocês verem? De onde veio esse crescimento, tá? Então, a empresa, parte do crescimento é no que eu destaquei aqui em cima, é aumentando os prêmios, né? O prêmio seria o equivalente ali a uma receita na DRE de seguradora, né? Estou emitindo mais prêmios, eu estou tendo um bolo maior para eu extrair dinheiro, para eu extrair valor, certo? Então, esse aqui é um crescimento, assim, né, da empresa
que independe do que acontece para baixo, né? Porque como é que a empresa cresce, resultado operacional, EBITDA, lucro líquido? É fazendo uma boa gestão de seguros. Dois jeitos. Esse aqui, emitindo mais prêmios, que é aumentando o tamanho do bolo. Tem que cuidar que a mão sai fora da tela. Que é aumentar o tamanho do bolo, é um jeito de crescer. E outra é extraindo mais do bolo, que aí entra sinistralidade, despesa de comissionamento, eficiência operacional. Então tem as duas componentes no crescimento do resultado numa empresa como essa, o resultado financeiro, que enfim, aí não depende tanto deles. É aumentar o bolo e extrair mais valor do bolo. Então, esse aumento do bolo é muito saudável que esteja crescendo, porque esse extrair valor do bolo, ele é limitado, ele vai chegar uma hora que você não tem mais como, né, tirar o leite da pedra ali, né? Você vai pegar uma pedra e vai tentar tirar leite. Tá? Esse crescimento exagerado não, né? Um crescimento expressivo, relevante da Caixa de Seguridade nesses últimos anos, veio das duas coisas. Veio do bolo crescendo, opa, essa mão aqui, e veio de um extrair mais, né? Melhorou sinistralidade, principalmente, diluiu despesa fixa, o resultado financeiro cresceu comendo a taxa de juros. Então, por isso que cresceu tanto assim. Agora, daqui em diante, a gente vai ver uma extração de valor do bolo muito menor do que a gente viu nos últimos anos. Não tem como, tá? Então, isso aqui é importante, que continue crescendo, tá? Para que os resultados da empresa continuem crescendo. Mas note que são números bem mais modestos, né? Então, é por isso que eu estou falando, fazendo uma análise um pouco mais detalhada e segue a perseguição aérea aqui na minha casa, fazendo uma análise mais crítica, a gente espera que a Caixa não cresça nesse mesmo ritmo daqui em diante, tá? Veremos. Pode vir crescer? Pode, né? Ela pode continuar extraindo mais valor, eu parei aqui, né? Extraindo mais valores, aquele ritmo de prêmios emitidos pode acelerar, mas o esperado, pelo menos para mim, aí já é uma questão mais de interpretação, não tão factual assim, é que tem um crescimento um pouco mais modesto, tá? Então, por que eu comecei a falar tudo isso, né? Já dá para ver que no trimestral a gente vê já um resultado estabilizando um pouquinho, até caiu um pouco. O quarto tri caiu em relação a 2022, tá? Que é isso aqui. Essa diferença aqui, né? Até teve uma leve queda. Sim, nada demais, tá? Agora, o ponto principal é esse, é cuidado para não ter uma expectativa muito alta. Dá pra gente ver aqui, ó, nos trimestrais, que talvez a empresa não cumpra, né? Então a gente vê um lucro líquido que parou mais ou menos nesse patamar aqui, 900 e pouco, foi até um pouquinho abaixo aí de sei lá onde, né? Aqui ainda tem um resultado contábil e tal, que isso aqui provavelmente está fora. Mas é isso, tá, pessoal? Cuidado com um excesso de expectativa em projetar o crescimento que a Caixa de Seguridade teve até esse momento para o futuro no infinito, que obviamente não vai acontecer, tá? Então, atenção para isso. Fora isso. Não, fora isso, não. É tudo que a gente tinha para falar. Aqui eles começam a dar um desempenho por unidade de negócio, eles têm um negócio de risco, que são os seguros propriamente ditos. Quem tiver dúvida sobre isso, volta nos vídeos atrás, que eu explico a estrutura deles, né, bonitinha. É aquilo que a gente falou, né? Crescimento de prêmio ali naquela faixa, high single digits ou double digits, né? É um crescimento, assim, do mercado, vamos dizer assim, tá? É óbvio, tem várias linhas diferentes de seguros, deixa eu subir um pouco aqui. Umas vão crescer mais, outras menos, é 10, é 12, outra 3, mas é por aí, tá? Essa assistência é pequenininha, por isso está crescendo tanto. Quem é prêmios ganhos, né? Prêmios emitidos também mais ou menos na mesma linha, não tem grande variação. Então, esse é um crescimento que a empresa tem do bolo, né? Usando aquela analogia que eu fiz, tá? Aqui a gente vê o extrair o valor, né? Tirar mais do bolo. Então, principalmente sinistralidade é um ponto-chave. Você vê que a sinistralidade é muito baixa. Tá? Por isso que a Caixa é tão rentável. O índice combinado tem aqui, eu acho que tem em outro lugar. É muito baixo, cara. A sinistralidade baixíssima de 20%. Então, esse é o ponto. Não vai baixar muito mais que isso aqui. Não tem como. Tá? Isso aqui já é muito baixo. Você vê que já deu uma boa estabilizada aqui nesses 20%, 20, 21%. Então, né, cuidado com a expectativa muito grande de crescimento, tá certo? Comissionamento tá até aumentando um pouquinho, nada demais, né? Tem um não recorrente, é um ajuste e tal. Então, fica 20, 21. Também não vai ter como tirar mais muito valor disso aqui,
né? Principalmente com esses novos canais surgindo, né? Vai ter que, né? Talvez até aumente isso aqui ao longo do tempo. Que mais tem pra gente ver? Tal, margem operacional, por ramo, representatividade, beleza. Aqui a gente já viu, né? Habitacional disparado, melhor seguro dos caras. Sinistralidade deles é tão baixa porque, olha só a diferença. Habitacional, quanto que era lá? A gente não viu o proporcional, né, lá. Mas, enfim. Você vê que aqui o quanto ele contribui em termos de resultado operacional é muito grande, né? Sinistralidade baixa. Seguro de vida também. Sinistralidade bem baixa. Enfim, negócio de acumulação. Isso aqui teoricamente nem seguro é, tá? Por isso que eles colocam separados. É um negócio de acumulação? Sei lá qual é o melhor termo. Mas é previdência, consórcio, capitalização. Também é relevante, tal, que a gente viu até uma queda, né? Não é o core. Na verdade, isso aqui são os recursos arrecadados. A forma como a empresa ganha dinheiro disso aqui é bem diferente da de seguros. Seguro você, né, recolhe os prêmios, a galera paga para ter seus bens ou sua vida segurada, né? Você recebe esses prêmios, você paga os sinistros, né? Seja habitacional, seja de vida, você vai pagando o sinistro. Você tem despesa ali de comissão, de administrativa e tal. Sobrou é teu dinheiro, né? Parte financeira, sobrou é teu. Isso é operar seguros. Aqui é diferente, né? Esses recursos arrecadados não é dinheiro da caixa, é dos clientes. Né? Ele não paga um prêmio, ele aplica um valor numa previdência, por exemplo. Tá? O que você ganha é uma taxa em cima, né, dessa rentabilidade, ou do patrimônio líquido, ou enfim, uma taxa de uma maneira geral sobre o consórcio, sobre a previdência, capitalização. Você me recuso a explicar até, né, de tão zoado que é. Mas enfim, aqui é fee-based, né? E o principal motor, sim, é o volume, né, das aplicações. Você vê que até caiu um pouco, tá? Então, de novo, né, atenção a essa projeção de crescimento deles para o futuro. Então aqui já tem uma visão mais detalhada de cada item, né? Não que faça muita diferença aqui, mas os caras bombando capitalização, isso aqui é um absurdo completo, velho, tão grande. Consórcio crescendo, empresa ganhando dinheiro, enfim. Isso aqui vocês já conhecem como funciona. E tá aqui a parte operacional, né? Você vê que o resultado ele cresceu mesmo com né, as reservas diminuindo, por aquilo que eu falei. Esse resultado vem principalmente aí dos FIIs, das taxas. Né? FII é FEE, tá? Que é tipo, taxa, né? Não FII, né? Não tem nada a ver com fundo imobiliário. Você vê um crescimento aí também interessante, tá? Mas, de novo, a empresa não vai virar, né, a maior vendedora de capitalização do mundo, tá? Isso aqui não é sustentável para na perpetuidade, ou pelo menos no futuro, né, um pouco mais longo que de curto prazo. Por último, negócios de distribuição é a parte da corretagem, tá? Não que seja uma linha de corretagem que vai atrás das outras linhas de seguro, de consórcio, de previdência, de capitalização, tá? Então aqui não tem muito segredo, né? Enquanto o resto cresce, vai, né, corretando mais. A empresa paga para ela mesma, né? Sai a despesa de comercialização lá nos seguros e entra aqui. Então, enfim, aqui, né, é consequência também do desempenho bom lá de seguros e das outras linhas de negócio, principalmente seguros, né? Seguro é o maior aqui disparado, mas das outras também, tá? Que mais? Aqui tem muito o que falar. E essa parte que dá uma tristeza no acionista da Wiz, né? Porque corre até uma lágrima que esse dinheiro aqui era da Wiz e agora não é mais, tá? Aqui, os indicadores, né, operacionais combinados, aqui a gente vê o porquê a Caixa de Seguridade é tão boa, né? Olha os índices do cara, velho. Índice combinado 50%, combinado ampliado também. Cara, é insano, tá? Tá assim, né? Tá aqui o resultado financeiro, tá certinho. É insano, tá? A rentabilidade desses seguros. É muito, muito boa. Agora, cuidado, né? Aquilo que eu falei, não é só por causa disso que a caixa tá com esse valor todo. Eles estão projetando um crescimento dela futuro. Vou parar de falar que eu já estou muito repetitivo, né? Mas você vê, as despesas administrativas têm um patamar relativamente baixo, né? 10, 12%. Bom, é normal. Fica ali 10, 12. Também é um espaço onde você não vai ter muito ganho na perpetuidade, né? Não tem como reduzir isso aí muito mais. Pode até ter uma diluição, mas tende a ser cada vez mais marginal, tá? E o resultado ainda está muito ajudado por isso aqui, né? O resultado financeiro hoje é bom, porque a gente tem uma evolução em geral aí
nos retornos financeiros, taxa de juros elevada e tudo mais. Embora eu sempre falo que isso não é linear, né? Não é tipo, a taxa de juros subiu, o resultado financeiro cresce. Taxa de juros caiu, o resultado cai. Não é bem assim, porque você tem marcação a mercado de títulos, né? Então aqui, ó, tem onde está o dinheiro dos caras, né? Subir um pouquinho. Tem título pré-fixado, tem marcação a mercado. Então, os títulos de inflação também têm marcação a mercado, embora que seja bem menor, né? Mas também tem marcação. Então, não é tão óbvio, tão direto. Mas, claro, num períodos maiores, tende a seguir essa lógica. Maiores taxas de juros, melhores resultados financeiros. Então, esse é um outro vento a favor que tem para a empresa, que está ajudando bastante. Ó, aqui dá para ver bem, né, o quanto do resultado da empresa é financeiro, tá? 30% mais ou menos nesse ano. Lembra do que eu disse lá sobre o quadro do Fundamentei, tá? Esse resultado financeiro da empresa Caixa, não dos seguros, tá? O resultado financeiro tá embutido aqui, né? Então, é 30% do resultado deles é financeiro. E isso, sendo repetitivo de novo, também não tende a ter uma pressãozinha no longo prazo e tal, porque, né, ela tá tendo 11% de retorno e com uma redução maior na taxa de juros, isso aqui tende a cair, tá certo? É óbvio, o bolo do float vai crescer, né? Com a empresa seguindo crescendo mais, aumentando, né, as reservas de capitalização, aumentando os prêmios emitidos, o bolo cresce, mas o retorno em cima do bolo também tende a não crescer tanto daqui em diante. Pelo menos é o que se espera, o que está vendo no mercado. Óbvio, isso aí pode reverter a qualquer momento, né? Mas até segunda ordem, a expectativa do mercado de queda de taxa de juros. Fechou? Então tem, ó, esse crescimentinho aqui de 25 para 30, né? Mostra aí também o componente financeiro que ajudou a evolução desses resultados, tá? E é isso. Aqui vai ter detalhes para cada linha de negócio, tá? Acho que foge um pouco do escopo do vídeo nosso hoje, já tá bem longo. Foi um vídeo bem explicadinho, acho que tá bem feito. O vídeo com maior barulhos na história desse canal, talvez, né? Não sei, tava tendo uma perseguição de helicóptero aqui. E agora estão recolhendo lixo, velho, que caos. Mas enfim, dá para dar uns 5 estrelinhas na Caixa de Seguridade, né? Tanto no conjunto da obra, como no momento muito favorável que a empresa está, ok? Mas atenção, porque eu destaquei, né? Ela não vai crescer aqui, quanto? 25% ao ano de maneira composta para sempre, tá? Cuidado com isso aí na hora de avaliar seus investimentos. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Números de empresas seguem evoluindo, um pouco mais modesto, né, o que a gente está vendo. Aumento de prêmios, sinistralidade melhor, confere. Resultado financeiro contribuindo, confere. Base de comparação já se encontra normalizada. Ah, sim, porque nos períodos anteriores esse resultado ainda estava na WIS, não estava na caixa. Então segue entregando resultados bons, mesmo em cima de uma base forte. Os 2 últimos anos foram boas para seguradoras em geral, mas é importante ajustar a expectativa para longo prazo. Pô, dá impressão, dá vontade de copiar desse jeito aqui, porque, né, basicamente é exatamente isso que a gente está vendo agora também nessa atualização de resultados do final do ano, tá? Então, a gente teve um crescimento de prêmios emitidos e ganhos também, né? Vou deixar emitidos aqui, né? Crescimento de prêmios emitidos em geral em todas as linhas de negócio, né? Sinistralidade segue com números muito bons, embora pareça que não tenha mais muito espaço para cair. Lembrando, isso é uma questão mais de interpretação, né? Pode continuar caindo, né? Mas eu não vejo mais muito espaço para isso, enfim, né? Então, a rentabilidade continua muito boa em todas as linhas de negócio. E o resultado financeiro, lembrando que o resultado financeiro para seguradoras é praticamente operacional, né? Aumentou sua contribuição sobre o resultado com retornos melhores no mercado. Você está assim, né, no mercado financeiro, mas é Selic mais alto, CDI mais alto e afins, né? Tá, isso aqui já não faz mais sentido falar sobre base de comparação. Acho que é isso.
E vou destacar de novo, né? A Caixa Seguridade entregou excelentes resultados nos últimos períodos. Resultado não, né? Frutos de um crescimento de volume, que é o que eu usei a analogia do bolo, e também de ganhos de rentabilidade, principalmente na redução da sinistralidade e devido ao resultado financeiro, né? Para o futuro, como é que eu escrevi? Ajustar a expectativa. Boa, legal, né? É importante ajustar a expectativa com os resultados da empresa, já que pelo menos alguns desses fatores tendem a, a se tendem a ser muito mais modestos nos próximos exercícios, tá? Então não vai no empolguei, tá? Faça uma análise pé no chão, né? Como sempre deve ser feita. Cuidado, né? Principalmente com isso aqui, né? Crescimento de cotação. O cara é analista, não sei o que lá, é longo prazo, mas quando dobra de valor, não sobra uma alma viva, né? Investidor de longo prazo, sardinha na hora. Fechou, pessoal? Então é isso aí, bom videozinho aí pra gente fechar essa semana, né? De volta, ou voltando aí para as atividades normais. Semana que vem começam aí maior intensidade os resultados do próximo TRI. Vamos ver ainda como é que a gente faz e tal. Se já começa com tudo nos resultados, se ainda faz umas lives mais teóricas, né? Enquanto não entra para valer. Vamos ver ainda, né? Porque é pesado também. Isso que a gente fez no primeiro TRI, de mais de 100 resultados, é legal, mas é puxado. Eu sei que eu vejo que, tipo, os views vão caindo, assim, a galera não consegue acompanhar vídeo de resultado todo dia, né? Então tem que dar uma reciclada, é importante falar de outros temas. Por isso que eu tento falar, né, no meio dos vídeos mesmo das empresas, outros temas gerais e tal. Então vamos ver como é que a gente toca esse segundo tri, que geralmente é um trimestre para dar uma respirada, porque o primeiro é intenso, já que você analisa o resultado do ano fechado, né? Então era isso aí, pessoal, por hoje. Grande abraço a todo mundo, até os próximos vídeos. Valeu!